gente vai falar um pouquinho da jornada evolutiva, ou seja, da reencarnação. Mas, primeiramente, né, nem todas as pessoas que vêm na casa espírita, às vezes tem pessoa que vem a primeira vez e nem sabe o que é reencarnação. Muitas pessoas acreditam que a reencarnação seja só da doutrina espírita, só a doutrina espírita que fala da reencarnação. Mas, na verdade, não é só a doutrina espírita que fala. Os povos antigos, os hindus, os egípcios, os hebreus, os gregos, os persas, eles já falavam da reencarnação, de uma outra vida, né? Mas como nós temos uma formação judaico-cristã, nós aprendemos que a reencarnação não existe, e sim a ressurreição. Bom, a ciência já comprovou que a ressurreição ela é impossível, não existe. Por quê? Porque um corpo que se desmancha, que acaba, que vira pó, como que ele pode ressurgir do nada? Então, a própria ciência explica esse fato. Então, a reencarnação, ela é um fato que hoje ele é comprovado cientificamente. Tem muitos livros, muitos pesquisadores a respeito desse assunto. Então, é uma coisa que não dá pra gente falar, ah, não existe. Não, existe, realmente existe. Nós também vamos nos ater às pessoas que realmente falam seriamente sobre esse assunto, que pesquisam, que estudam, porque as pessoas querem muitas vezes saber das suas reencarnações, mas a título de curiosidade, para saber se foram figuras famosas, vultos da história. Na verdade, nós somos os mesmos homens do tempo de Jesus. Jesus simplesmente só transferiu a árvore lá da Palestina para o Brasil. O que é essa árvore da Palestina, né? Que eu estou falando? Nada mais é do que o Evangelho. Então, como lá não se tornou um lugar árido para a pregação, e aqui o mundo novo, Jesus viu aqui nesse lugar, na pátria do Cruzeiro, informado de coração que deveria ser transferido para cá, por isso que ele batizou o Brasil de pátria do Evangelho. E nós somos aquelas pessoas que viviam lá naquele tempo de Jesus, somos os romanos daquele tempo, somos todo aquele pessoal que fomos convocados a vir para esse novo mundo, para realmente conhecermos a árvore do Evangelho de Jesus. Porque lá os romanos, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os hebreus não, eles acreditavam num único Deus. Os samaritanos não acreditavam em nada. Os fariseus desdenhavam de todos, porque o Deus deles sempre era o melhor. Então, para que ficasse bem entendida a lição do Cristo, houve isso. Então, hoje, muitas pessoas falam, ah, mas eu já vivi todas essas vidas, e muitas mais. Nós estamos aqui para isso. E a maioria de nós que se afeiçoa a um ramo espiritual, né, ou a uma religião, fomos aqueles que não acreditamos, fomos aqueles que desdenhamos, fomos aqueles que achavam que tudo isso era bobagem. E as sucessivas encarnações vão nos provando isso. Chico Xavier, ele sempre falava que a encarnação é muito importante e que nós devemos aproveitar ao máximo a encarnação. Se possível, esticar ela ao máximo. Por quê? Porque para reencarnar não é tão fácil assim. As pessoas pensam que reencarnar, eu desencarno, chego lá e falo, olha, já me prepara outra reencarnação. Que eu estou lendo um livro, até, por isso que me chamou a atenção. Tem um espírito, ele está no plano espiritual, mas ele está no desespero que ele quer reencarnar. De qualquer jeito ele quer reencarnar. E agora, os que já foram pais deles numa encarnação, na fase do livro que eu estou lendo, eles já se reencontraram. Então ele está na felicidade
idade. Ai, agora eu já vou, coisa e tal. Aí a instrutora fala para ele, não é bem assim, eles só se conheceram, mas vai ter que ter um envolvimento, temos que conversar com eles para ver se eles vão aceitar receber você como filho, porque ele, como filho, ele foi um filho ingrato, ele maltratou os pais, ele roubou os pais, então agora ele quer vir para fazer tudo que ele fez de errado, fazer de bem para os pais, né? Então vamos ver se eles vão querer aceitar você. Ele fala, mas eu não vejo a hora de ficar deitado na praia, o sol batendo, e eu tomar aquela água refrescante. Aqui no plano espiritual é muito difícil, aqui só se trabalha muito e faz curso, estudo. Gente, olha só. E ainda tem quem diz que quem morre descansa. Não nos enganemos, a gente não tem descanso não tem refresco. Né? Então, me chamou a atenção, por causa do livro, eu falei, gente, vou conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? E também tem um livro do Humberto de Campos, que ele conta a história de um rapaz nascido aí numa fazenda, aqui no interior do estado de São Paulo, nasceu, bem nascido, foi criado, ele já estava lá assim, adulto, com seus 18 anos, né? Ele sempre passava perto da cerca que dividia as propriedades. Aí ele falou, essa cerca está em lugar errado, eu vou empurrar essa cerca para lá. E fez, começou a empurrar. Só que o pessoal da outra fazenda viu, e aí deu aquela confusão, ele foi morto. Aí foi para o plano espiritual, se arrependeu, falou, bom, eu quero pagar por isso. Então agora você vai nascer na fazenda que você prejudicou. Foi ele para lá. Aí ele chegou, cresceu, quando já era um rapazote, ele falou, gente, tá errada essa cerca, vamos empurrar lá para a fazenda do vizinho. O que? Outra briga, mataram ele. Aí ele estava já no plano espiritual, mas eu tentei consertar e agora me mataram uma vez que eu fiz errado, agora que eu fiz certo me mataram. Pois é, agora você vai renascer na fazenda primeira, de sua origem, e vai seguir reto para você se harmonizar com os seus vizinhos, você não perder a sua vida tão cedo e poder realmente fazer a sua jornada. Só que nisso, nessas 3 encarnações, ele perdeu 300 anos de evolução. Então ficou morrendo e vindo. Tudo bem, cresceu, estava administrando a fazenda. Quando um dia o irmão dele mais novo chegou perto dele e falou, olha, eu estive passando lá na nossa cerca, vamos empurrar a cerca um pouco mais para lá. Ele falou para o irmão, você está proibido de chegar do lado da cerca. Foi só assim que ele conseguiu vencer. Então, olha quanto tempo que a gente perde. Se nós somos aqueles espíritos que já vivíamos lá há 2000 anos, e não era as nossas primeiras encarnações, olha quanto tempo nós ficamos estacionados, estagnados, sem poder caminhar. Quer dizer, encarnamos, desencarnamos, encarnamos, tá certo que hoje a encarnação é um pouquinho maior, antigamente era mais curta por causa que não tinha remédio, não tinha saneamento básico, não tinha a medicina que tem hoje, né? Então hoje a gente está esticando, mas o Chico falou que a gente tem que esticar mais e mais. Por quê? Porque senão vai acontecer, que nem tem lá no livro Ação e Reação, do André Luiz, o caso do Silas, um irmão que estava há 20 anos se preparando para a reencarnação. E aí ele fica conversando com o Clarence, falou, Clarence, já encontrei o que vai ser meu pai, o que vai ser minha mãe, ele já está tudo certo, eles já reencarnaram, eles vão me receber, tudo. Só que a pessoa com quem eu tenho que resgatar o meu débito, eu não encontro ela. Será que os instrutores não sabem onde ela está? Aí o Clarence falou, sabe, mas é você que vai ter que encontrar. Foi você que fez o mal, é você que vai ter que encontrar. Então o que tinha acontecido? Ele tinha nascido numa família bem, o pai era um advogado famoso, tinha muitos bens, coisa e tal. E
E ele se acostumou naquilo, queria cada vez ter mais, despertou sempre nele a cobiça. Aí um dia a mãe morreu. Quando a mãe morreu, o pai já tinha 65 anos. Aí ele falou, ai que bom, logo meu pai morre, eu fico com tudo, né? Só que no meio do caminho o pai casou com uma moça de 32 anos. Aí ele falou, até que essa morra, eu não vou receber essa herança. Então ele tramou em matar a moça e matou ela envenenada. Né? E aí ele sofreu todo aquele processo que tem que sofrer e agora, arrependido no plano espiritual, já preparado para essa reencarnação, que ele vai vir resgatar esse débito, né, com essa irmã, ele não consegue encontrá-la. Ele não sabe onde ela está. Então vocês veem como demora para reencarnar. Que as pessoas acham que é bate e volta, vai e volta, vai e volta. Gente, não é por aí. Tem espíritos que estão aí na vida espiritual 200, 300 anos que ainda nem sabem que morreram. Ainda nem sabem que morreram. Nós aqui na casa temos recebido irmãos do tempo da Inquisição. Quando foi a Inquisição? Na Idade Média. Então, para vocês verem quanto tempo que a gente demora para ter uma nova oportunidade. E hoje, no tempo antigo, nós éramos ignorantes, nós não tínhamos esse esclarecimento, mas hoje nós temos um grande esclarecimento. Nós temos esclarecimento da nossa doutrina, que é uma filosofia. Filosofia o que é? É o conhecimento. Nós temos a ciência. O que é a ciência? É a comprovação de todos os fatos. Então, todos os fatos que existem, cientificamente, eles são comprovados. Então, a desmaterialização é comprovada, é comprovado o perispírito, o ectoplasma, tudo isso a ciência já comprovou. E temos a religião. O que é a religião? É o amor. O que é o amor? É a vida. E o que Jesus nos falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, filosofia. A ciência, a verdade. E a vida, o amor. Não é isso que Cristo veio pregar, o amor? Então hoje nós não podemos mais ficar parados, porque Deus criou milhares de planetas. Nós só temos conhecimento do nossa galáxia e alguns vizinhos que os astrônomos já vão lá, já monitoraram, já deram nome, tudo, né? Mas e quantos terá? A nossa galáxia é desse tamanho. A Via Láctea é a menor que existe no universo. Então tem milhões de planetas. E aí Deus fez assim, olha, eu vou dividir em turmas. Então quem nasceu lá no mundo primitivo são aqueles espíritos que estão vivendo as suas primeiras encarnações. Então vive num ambiente hostil, vive num ambiente ainda muito material, com muita dificuldade, para quê? Para que ele possa absorver esses conhecimentos. Porque não adianta um espírito primitivo ser reencarnado num planeta já evoluído, porque ele não vai entender nada. Ele vai ficar lá perdido, não vai fazer bem para ele nem nada. Então a gente tem que começar sempre do começo. Então Deus nos cria simples e ignorante. E as primeiras encarnações são bem junto à natureza, por causa do nosso ser muito rudimentar ainda, né? Ainda temos que aprender a conviver no reino animal, com o reino vegetal, com o reino hominal, com o reino mineral. A gente tem que aprender. E a primeira coisa que Deus dá para os primeiros espíritos é a ânsia de buscar, de aprender, de trabalhar. Então, se a gente for lembrar, quando a gente estudou história lá nos bancos escolares, né, que tem a idade da pedra, a idade dos metais, né, e a gente vê
que o homem, a evolução dele foi desde aquele tipo macacoide, né? Assim curvado, aí ele foi levantando até que se tornou o Homem erectus. O Homem erectus deu origem ao Homo sapiens, que somos nós, né? E quanto que teve de evolução na nossa aparência física, quanto teve de evolução dentro do próprio corpo físico e quanto teve de evolução dentro da manipulação do homem. Ou seja, para eles descobrirem o fogo, tinham que atritar 2 graveiros. Descobriram o fogo, descobriram os metais. Para viver as intempéries, caçavam para fazer roupas para eles se cobrir, para não morrerem congelados, porque o planeta era muito mais gelado. Hoje nós vivemos na fornalha, antigamente era bem mais gelado. Então, olha a evolução, os primitivos que passaram na Terra. Aí Deus fez um planeta, vários planetas igual ao nosso, que nós vivemos hoje, né? Que é o de provas e expiações, onde o homem já chegou aqui com muitos conhecimentos, mas Deus enviou irmãos de outros orbes mais evoluídos para nos ajudar a fazer essa transição. Ou seja, lá no primitivo, a gente está como criança. Nesse aqui, nós estamos vivendo a nossa adolescência espiritual. Ó, gente, estamos na adolescência, hein? Que bom, né? Então, esses irmãos vieram de outros planetas, ficaram aqui. Por isso que é difícil explicar qual o segredo das pirâmides do Egito. Como eles conseguiam mumificar, e hoje ainda se acha múmias lá, que tem 3, 4 mil anos em perfeito estado. Como eles conheciam aquela química? Como que foi que a escrita se desenvolveu? Porque os homens só se comunicavam através da palavra, e a escrita era desenhos, né, que a gente vê aí, que acham aí as cavernas, os desenhos, e os hieroglifos, que foi a primeira fase da escrita. E aí teve um cidadão lá, um francês, chamado Champollion, que conseguiu decifrar esses hieroglifos. E esse irmão, ele era remanescente de um planeta chamado Capella, que era um planeta muito evoluído materialmente, mas que moralmente ele estava assim que nem o nosso, assim, né? Bem ruinzinho. Então, aqueles que evoluíram ficaram lá. Aqueles que não evoluíram moralmente, eles foram enviados em caravanas aqui para a Terra. Então, eles trouxeram conhecimento da astronomia, da matemática e de todas as ciências que foram se desenvolvendo. E a gente fala, 3 mil anos foi ontem. É muito pouco. Se a gente pensar, 3 mil anos não foi nada, 4 mil anos não foi nada, perto da evolução que nós chegamos até hoje. Não vamos mais longe. 60 anos que foi da Segunda Guerra Mundial, olha o que nós tivemos de evolução tecnológica, mecânica. Então as pessoas falam, gente, como é que pode? Porque ainda ontem eu estava conversando com a minha filha. Quando eu era pequena, que eu ia na casa do meu avô, morava lá no Macuco, a rua era de areia e tinha vala, não tinha esgoto. Tanto é que a minha mãe recomendava que a gente tinha que passar naquela tabuinha por causa da vala. E a gente nem sabia o que era vala, achava uma delícia. Pular de lá para cá, de cá para lá, achava aquilo bárbaro. Gente, não tem muito tempo que as ruas do Macuco, Afonso Pena mesmo, a parte de lá do Canal 5 para lá, era tudo areião. E hoje, o que é esses lugares? Super urbanizados, com edificações modernas, com todo o comércio e com infraestrutura. Foi ontem, foi um relâmpago. São lembranças da minha meninice que eu tenho. Então, a gente fala, olha como o tempo é curto, como o tempo é pequeno. E nós, o que fazemos com a nossa encarnação? Ficamos como? Estacionados, estagnados. Não queremos crescer, não queremos nos dobrar. Queremos simplesmente nascer, crescer, trabalhar,
amontoar coisas, experiências, amar e depois a vida acaba no caixão. Mas a vida acaba no caixão? Não. O corpo físico acaba no caixão, mas o nosso espírito vai. Agora vocês pensem comigo. Imagina, uma encarnação que você vê, não faz nada para se melhorar, não quer estudar, não quer aprender, não quer se doar para o seu próximo, não quer nem para o seu próximo mais próximo, ou seja, cuidar de um pai velhinho, de uma mãe, de uma vozinha, né? Ah, não é problema meu, não tenho paciência. A gente chega do outro lado, e aí? Aí nós vamos ficar lá naquele cantinho, abandonado, porque lá não tem ninguém para nos paparicar. E aí a nossa consciência vai começar a nos cobrar. Por que você teve oportunidade? Por que você não ajudou aquele que bateu na tua porta e pediu um pão? Por que você não deu uma palavra amiga para quem estava ao seu lado, desesperado? Por que você não matou a sede de quem tinha sede? Por que não agasalhou quem passava frio? Por que você não deu um sorriso para aquele que estava triste? Porque são coisas que todos podemos fazer. E aí, a nossa consciência é o nosso despertador. E aí a gente se arrepende e pede. Me dá uma nova oportunidade, meu Deus. Me conceda, me dê muitas provas, que eu chego lá, quero passar todas as provas, que eu já... Aí, Deus, como é bom, fala, tá bom, meu irmão, vou te dar uma boa reencarnação, vou te dar uma nova oportunidade. Você vai de volta para a Terra, você vai nascer num bom lar, você vai ter um bom emprego, você vai estudar. Só vou te dar uma coisinha de presente, que é para você não voltar aqui com as mãos abanando. Você vai ser médium. Meu Deus, mas precisa disso? Não, só precisa disso, porque o resto tudo eu estou te dando. Um bom lar, uma boa família, toda estrutura, amor, dinheiro. Você tem tudo. A única coisa que eu vou te fazer é para você acordar, você vai ser médium. Aí ele fala, poxa, mas eu falei que qualquer prova eu queria. Tá bom, eu aceito. Então vamos embora. Aí reencarna. Aí reencarna numa família que é espiritualizada, a família já frequenta a casa espírita, já traz na evangelização infantil, e vai crescendo aquela criança, e vai crescendo. Aí começa já jovenzinho, ai, hoje eu não quero ir na casa espírita, já estou cheia daquilo lá, hoje eu tenho que estudar, hoje eu tenho compromisso, hoje eu tenho uma festinha, e vai se afastando. Vai se afastando. Aí chega na idade adulta. Aí começa um dia, nossa, eu vejo um homem ali na parede e fala para a mãe, que homem? Não tem homem nenhum aqui, só estou eu e você. Mãe, eu estou vendo aquele homem ali, ai, eu estou ficando louco. A mãe fala, vamos lá na casa espírita. Aí vem na casa espírita. Aí vai passar lá na orientação. Olha, tá vendo um homem lá em casa. Aí a orientadora fala, faz evangelho, tem evangelho no lar. Você sabe que os espíritos não morrem. Isso que você está tendo é uma visão. Provavelmente você tem uma mediunidade. Ah, mas eu não quero isso, não dá para tirar isso de mim, eu não quero mais ver homem nenhum. Meu filho, o compromisso é seu, não dá para a gente tirar. Na casa espírita ninguém tira nada de ninguém. Com o que você vê, você volta. Só deixa aqui se você quiser. Se você levar o seu pensamento. Se você convidar aqueles que te acompanham a permanecer aqui. E eles aceitarem. Aí sim. Do contrário, não se iludam. Não se enganem. Aí, muito a contragosto, tá bom, vou fazer o tratamento. Agora você já não está vendo mais nada, então vamos te convidar. Você vai começar a estudar. Estudar para você aprender a conhecer o processo que acontece com você. Mas estuda, mas falta, é desinteressado, coisa e tal, até que o dia vai embora. Aí começa a ver de novo o homem na parede, aí entra em desespero.
aí vai pro médico. Aí vai tomar remédio no tarja preta. É assim. Aí a mãe, como uma abnegada, volta na casa e fala, eu acho que isso é uma obsessão. Não é uma obsessão. Ele vê aquele com quem ele está comprometido. Se ele não fizer nada por ele mesmo, não vai ajudar o outro está ali se mostrando para cobrar ele. Aí vem de novo para a casa espírita, mas já vem de uma maneira complicada, já cheio de problemas. Porque aquele que está ali, só aparece ele, mas atrás tem uma fileira. Ele só está vendo por enquanto só aquele. Tem uma fileira. Aí ele vai sendo colocado, vão falando para ele vai entendendo, vai amadurecendo e realmente se propõe a ser um trabalhador. Mas ser um trabalhador, gente, não é só boa vontade, tem que ter disciplina. Porque nem todas as pessoas, principalmente hoje, né, que a mediunidade hoje é mais intuitiva, sensitiva, perceptiva, né? Já está rareando bem os tipos de mediunidade. Então aquelas que tem lá no livro dos médios, que são vários tipos, essas já não existem mais. Por quê? Porque o corpo nosso está se sutilizando, então não tem necessidade de tanto ectoplasma para fazer materialização, para fazer vários tipos, né, de transporte de objeto, que é a mediunidade de física, de efeitos físicos. Então já não tem mais essa necessidade. Então nós estamos desenvolvendo mais o quê? A nossa intuição. E também tem um problema muito grande. A gente não acredita na nossa intuição. Só depois que acontece, fala, puxa vida, mas isso não saía da minha cabeça. Era a nossa intuição nos alertando. Gente, precisamos confiar na nossa intuição. Precisamos nos dar esse crédito, né? Porque nós acreditando na nossa intuição, nós sendo criaturas evangelizadas, nós aprendendo, nós vamos tendo as nossas percepções alargadas. Porque nós temos os nossos órgãos do sentido, do corpo físico. Mas os órgãos do sentido do espírito é as sensações, são as percepções, é a intuição, percepção. Então nós só vamos dilatá-las, elas só vão se ampliar se nós nos propormos a isso. E para nos propormos a isso, nós temos que ter uma disciplina, nós temos que estudar, nós temos que nos estudar, nós temos que fazer, que nem o Davidson reafirmou na outra vez, a reforma íntima, que tanto as casas espíritas estão pedindo. Gente, a reforma íntima é de cada um. Eu não sei se vocês se reformaram ou não, eu estou tentando a minha. Estou conseguindo? Posso estar indo aos trancos e barrancos, mas alguma coisa eu já salvei, né? Mas eu tenho muito tempo ainda para melhorar mais alguma coisinha. Eu não quero voltar para lá, para o outro lado, com a lição pela metade. Eu quero voltar para o outro lado com a lição já pelo menos a metade feita. Não quero chegar do outro lado e falar, deixei de fazer isso. Então, é isso que acontece. Então, as pessoas fogem das suas responsabilidades. E quem foge da sua responsabilidade, o que é? Desertor. Desertor, o que acontece? Aqui, quem deserta na guerra, no exército, nas forças armadas, vai para a cadeia. Quem deserta das funções que Deus lhe atribuiu, vai fazer o quê? Vai pagar, vai ser penalizado com o quê? Com mais trabalho, com mais dor, com mais sofrimento, com doenças, né? Então, gente, olha como nós gostamos de nos maltratar. Nós poderíamos viver maravilhosamente bem. Não temos tantas coisas, tantos entraves na nossa vida. Basta só a gente querer. Não adianta nós colocarmos a culpa no outro. Ai, a minha família não deixa. Meu marido não deixa. Minha mulher não gosta de espiritismo. Gente, para a gente melhorar, para a gente cumprir as nossas tarefas, não precisa ser na casa, não precisa ser numa igreja, não precisa ser em nenhum lugar. Pode ser lá na favela, pode ser dentro de um hospital, pode ser encaminhando irmãos que estão nos caminhos errados,
pode ser lá na Cracolândia, pode ser em qualquer lugar. Basta que a gente tenha disposição. Então, gente, era isso que eu queria passar hoje para vocês. Mas vou falar mais uma coisinha que eu gostei muito dessa história. Então, vocês lembram que Jesus, né, quando ele foi crucificado, e ele já estava no derradeiro, aí o centurião romano com a sua lança foi lá e lançou no coração de Jesus. Então, esse centurião chamava-se Lém, é um nome romano, mas eu escrevi como o nome dele. Bom, eu acho que é Lentulus. Eu acho que é. Então, esse centurião, né, ele passou as vidas dele, se arrependeu, se reformou, coisa e tal. E aí um dia, Jesus chamou ele à sua presença e falou: olha, eu preciso de você para uma grande missão lá no Brasil. Ele falou: mas você vai ter a missão de não deixar aquela nação ser separada em pedaços. Porque vocês lembram da história, lembra? Tratado de Tordesilhas, né? Metade dos portugueses, outra metade dos espanhóis. A rainha Carlota Joaquina queria ser a rainha da Cisplatina, ou seja, ela queria governar Rio Grande do Sul, Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Ela tramava contra Dom João. E aí ele falou: mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho esse poder. Ele falou: não, você vai ser bem encaminhado. E ele reencarnou no Brasil. A família dele foi embora para Portugal e deixou ele aqui. E ele foi muito bem orientado por mestres, por padres. E ele se tornou o nosso imperador, Dom Pedro II. Que sem ter uma guerra, um derramamento de sangue, não deixou que o Brasil fosse loteado e que fosse separado em pedaços. E Jesus disse a ele: Lentulus, se você cumprir bem essa sua missão, essa será a sua última encarnação na Terra. E nós sabemos que através dos livros da Hermance do Fogo, de Divaldo Franco, que Pedro é um dos grandes protetores e trabalhadores em prol do nosso Brasil. A história não me fez jus, mas uma universidade na Inglaterra hoje estuda e diz que tem que rever para dizer quem foi realmente essa figura notável, esse brasileiro notável, esse soldado de Cristo que renunciou a ele mesmo, ao amor pela pátria, para que não houvesse sangue derramado na pátria Brasil. Então, gente, repensem, vejam o que vocês estão fazendo da encarnação de vocês. O tempo é longo, sempre há tempo. Prestem atenção naquilo que vem na mente de vocês. Sigam as suas intuições. Não tenham medo de enfrentar. Porque os espíritos missionários, quando vêm, eles enfrentam tudo. Então, Chico Xavier não teve medo do seu trabalho. Irmã Dulce não teve medo do seu trabalho. Madre Teresa não teve medo do seu trabalho. Francisco de Assis não teve medo do seu trabalho. Divaldo Franco não tem medo do seu trabalho. Tadeu não tem medo do seu trabalho. Porque quanto mais a gente precisa, Dona Aparecidinha, lá de Sorocaba, que já está no plano maior, não teve medo do seu trabalho. A sua família foi toda contra ela, mas ela acolheu todos os rancenianos, fez um hospital, uma creche, um asilo, formou médicos, jornalistas, uma senhorinha desse tamanho, que quando eles não tinham o que comer, ela reunia eles no pátio e pedia. Daqui a pouco chegava lá um fazendeiro, mandava um caminhão de compras. Outro fazendeiro pagava a conta da luz. Outro fazendeiro mandava pagar a conta de água. E hoje, esse hospital do bem ficou lá em Uberaba,
é muito grande e as obras são imensas. Então, gente simples, gente de uma complexão física até bem modesta, não eram os sarados nem os fortões. Eles eram sarados, era o espírito, fortes na sua alma e na sua perseverança e principalmente na sua fé. É a fé que nos guia, que nos ilumina e que faz com que a gente chegue aonde nos propusermos a chegar. Muito obrigada, meus irmãos. Fiquem com Deus. Que Jesus, nosso mestre, continue sempre nos guiando na caminhada da vida.